Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prontuário Jurídico, o programa que aborda temas da medicina sempre no âmbito do direito. E no episódio de hoje a gente vai abordar um tema que diz respeito a todas as pessoas que pretendem se unir a alguém. A gente vai falar sobre o regime de bens no direito de família e da importância de se definir esse regime de bens. E para conversar conosco sobre esse tema, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio do Simers a advogada Letícia Santana de Abreu. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Cláudia. Uma honra estar aqui para esclarecer algumas dúvidas e curiosidades sobre esse assunto tão importante e às vezes tão pouco conversado entre os casais. Exatamente. Eu estava brincando aqui antes da gente entrar aqui, a começar a gravar o programa, que antes da separação é meu bem, a gente é aquele ditado que se diz, né? E depois meus bens, né? E a grande maioria das pessoas tem receio de se falar sobre qual é o regime de bens ideal antes de se unir ao seu parceiro ou parceira. É importante ter esse diálogo, doutora? Claro, Cláudia. Nós costumamos indicar aos médicos e aos clientes de forma geral que nos procuram com curiosidades acerca de principalmente como funciona cada regime de bens antes de escolher, que aquele casal que tem algum melindre em falar sobre esse assunto já não está começando bem, né, Cláudia? Porque todas as relações que se dão no âmbito da vida civil envolvem inúmeros reflexos jurídicos e quando se vai unir afeto e patrimônio, é de suma importância que o tema seja bem conversado, entendido, até para que as pessoas possam escolher aquele regime de bens e aquele regramento jurídico, dentre todos os possíveis, que mais se encaixa na sua forma de viver e na relação. Existem diferentes tipos de regime de bens, né? Quais são eles, doutora? Há 4 regimes previstos em lei. O da comunhão universal, o da comunhão parcial de bens, o da separação de bens e o da comunhão final dos aquestos. Este último regime é um regime híbrido, pouco entendido e pouco difundido, mas que caberia em maioria de relações e não é utilizado por falta de conhecimento. Eu diria que o regime mais comum é o da comunhão parcial de bens, porque é o regime legal. É o legal, que né? funciona quando as pessoas não fazem uma escolha e um documento anterior ao início das relações, porque, via de regra, as relações elas vão evoluindo de um namoro para uma união estável e para um casamento, nem sempre com datas e termos tão específicos, tão definidos, né? E a definição do início da relação e do início da vigoração dos regimes é o que causa mais conflito numa eventual dissolução. Doutora, vamos exemplificar para quem está nos assistindo. Então, a comunhão parcial de bens, que seria o mais comum, como tu falaste, ele por exemplo, assim, os bens são divididos após aquela data do casamento, é isso? Desse regime? O que é anterior pertence a cada um. Exatamente. Existe uma série de bens elencados na lei que comunicam e outros não. Por exemplo, mesmo no regime da comunhão parcial, se um dos conviventes ou dos cônjuges recebeu uma herança, por exemplo, esses bens adquiridos por herança não comunicam, tá? Por vezes também recebem doações de patrimônio, pode ser de um familiar ou de outra entidade, enfim. Também não comunica. Havendo a cláusula de incomunicabilidade, não comunicará. Não é incomum, hoje em dia, os casais não terem filhos e deixarem patrimônio por testamento a sobrinhos, afilhados, enfim, pessoas com as quais tenham um vínculo afetivo e essa pessoa tenha, por exemplo, um regime de comunhão parcial de bens vigorando com algum companheiro ou cônjuge. Não raro, nos testamentos, há a cláusula também de incomunicabilidade. Então, melhor explicando e em sintético resumo do assunto, a comunhão parcial
os bens só vão comunicar aqueles que forem adquiridos onerosamente durante a união. Por isso, é tão importante que haja uma data do início dessa relação. E essa data do início do regime de bens escolhido, ou do início da união, ela é tão importante que seja documentada. Não raro, as pessoas se casam e, antes de casarem, elas vivem juntas ou vivem como se família fosse. E mesmo pactuando um regime, por exemplo, de separação de bens, naquele período antecedente ao casamento, haverá uma outra incidência de regime. Aí começa toda a confusão, Cláudia. E é isso que se quer evitar. Tem que estar tudo bem especificado, porque hoje é muito comum também a questão da união estável. Muitas vezes o médico, né, já que a gente está falando hoje aqui, o programa é focado para o médico, ele vive ou com a namorada ou com o namorado e faz um regime de união estável. Também precisa cuidar isso, doutora? Sim. Recomendamos que toda aquela relação que passa a ser contínua e duradoura, ainda que as partes envolvidas não tenham a clareza de formar família e no sentido da prole, porque é bastante comum que os casais procurem informações sobre regime de bens, casamento, união estável e esse assunto que estamos tratando aqui, somente quando vão ter filhos. Muitos casais buscam informações no momento da prole, mas não. O momento adequado para que seja definido o início da união e qual regime será mais conveniente para aquele casal é quando ele realmente sente que aquela relação ela não é mais uma relação trivial, esporádica e tem um sentido de pública, né? Eu diria que dos elementos da união estável, a publicidade da relação, a vida pública como casal, por exemplo, faz viagem juntos, passa E não natais. precisa necessariamente ter a documentação de união estável. Então, por isso é importante atentar para essa questão da publicização, digamos, do casal. Porque hoje tem Instagram, tem redes sociais. Exatamente. E não se quer com isso tirar o foco da afetividade das relações, mas prevenir conflitos. A lei e o regramento, ele está a serviço do cidadão e não o contrário. E a questão da informação é muito importante para que se possa escolher. Existe um ditado no direito que quando a gente não escolhe adequadamente e oportunamente o regramento que quer utilizar para os relacionamentos, a lei escolhe por nós. Então, o momento de escolher é quando aquela relação ela passa de trivial para pública, duradoura, eu diria que exclusiva. Doutora, então, para configurar a união estável, eu não necessariamente preciso elaborar um documento de união estável e muito menos dividir o mesmo teto? Sim. Se essa minha... Deixa eu ver se eu entendi. Se esse meu relacionamento é um relacionamento público, né? E público, quando a gente fala, é pela internet, pode ser público. Pode ser. Né? Eu já posso configurar uma união estável ali naquele relacionamento. A grande dificuldade hoje em dia dos magistrados, inclusive, e nos processos para julgamento desse tipo de conflito é a quantidade absurda e enorme de fotografias, de filmes, de redes sociais que as pessoas usam para comprovar um vínculo, muitas vezes trivial, que acaba sendo indiretamente comprovado, muitas vezes injustamente também. Eu deixaria como um alerta que os médicos e as pessoas que vão formando um patrimônio consultem profissionais, ainda que não estejam numa união estável, mas para se informarem como funciona a legislação acerca dos bens, porque é uma decisão muito importante, não só afetiva, mas patrimonial, porque o problema nas dissoluções e eventuais conflitos acerca
dos relacionamentos quando não vão bem, eles permeiam dificultar a vida do médico no seu trabalho, na sua tranquilidade. Às vezes o casal nem teve filhos, não tem questão nenhuma de visitas, de guarda, e fica anos e anos a fio litigando sobre o termo inicial da união, qual patrimônio que comunica, qual não, e quais bens vão dividir. Por vezes esse conflito inteiro se dá por apenas um veículo. E existe algum desses tipos, né, de relacionamentos, tipos de regime de bens mais indicado para o médico? Ou que tu indicarias, doutora? Eu diria que o regime mais comum, adotado e eleito, mesmo após os esclarecimentos, é o da comunhão parcial. Por quê? Porque a maioria dos casais, hoje em dia, ambos trabalham. E quando, não raro, um deles não trabalha, é aquele do casal que dá o suporte para a formação da família. Cuida da prole. Cuida da prole, cuida da casa. Por vezes, o médico, ele muda de cidade, muda de estado. E se ele não tem, afetivamente, uma pessoa comprometida a acompanhá-lo e a formar a família, essa família não se forma. Então, não é querer dizer que o regime da comunhão parcial só funcionaria quando ambos trabalham. Não. É quando ele é bem entendido, bem compreendido e, assim, escolhido entre o casal. Eu diria até que o regime da separação de bens, ele funciona muito bem quando ambos são absolutamente independentes um do outro. Porque a lei e o regime de bens, ele não existe apenas para proteger aquele que detém o bem. Também aquele que não forma patrimônio e passa a vida dedicando-se a dar suporte. Abdica muitas vezes de uma formação, de uma carreira para cuidar da família. Exatamente. E para ajudar até psicologicamente o provedor, digamos, a realizar o trabalho. E a formar o patrimônio. O regime de bens protege muitas vezes aquela parte mais vulnerável da relação e, por falta de informação e de esclarecimento, por vezes o pacto antinupcial ele é somente utilizado para o regime de bens. Quando, consultando um profissional da área, as pessoas envolvidas elas podem ser esclarecidas que naquele pacto antinupcial pode se estabelecer, inclusive, o regramento da dissolução. Por exemplo, há casais que escolhem onde um vai trabalhar e o outro não, outro vai dar o suporte familiar, que aquele cônjuge que deu o suporte familiar por 5, 10, 15 anos numa eventual separação, vai ser pensionado vitaliciamente, por exemplo. Então, há inúmeras nuances da questão do regime, da escolha do regime de bens e dos pactos antinupciais que não se cingem simplesmente à separação e à proteção daquele profissional, por exemplo, médico, que provê o sustento de toda a família. Doutora, e não é definitivo, né? A gente está falando aqui na escolha do regime de bens, mas eu posso, no meio do caminho desse processo, pensar em alterar esse regime de bens? Pode. Por exemplo, começo com união parcial de bens e depois de um tempo percebo que esse não é o regime adequado. Sim, justificadamente sim. Por que justificadamente? Porque não raro há algum envolvimento de um dos cônjuges com alguma questão familiar, de empresa familiar, de passivo trabalhista, etc. E havia uma propensão de simulações de divórcio, enfim, para proteger bens de um lado em detrimento de credores. Tá? É importante que se saiba que nos regimes de bens não comunicam-se só o patrimônio, mas também as dívidas. As dívidas, é importante frisar isso. Porque não há como mudar o regime de bens quando isso vai prejudicar credores. Tá? É feita uma avaliação, um pedido de alvará judicial, principalmente quando se tem filhos com a participação do Ministério Público, filhos menores, para autorizar ou não a alteração de regime. Uma curiosidade sobre isso é que quando o casal opta por fazer uma união estável e não um regime de separação de bens,
ele pode prever, por exemplo, já na escritura de união estável, que os primeiros 3 anos vigorarão sob o regime da separação de bens. Os 10 anos seguintes, na comunhão parcial, e assim podem prever, sem necessidade de uma alteração, mas já prevendo no documento o tempo que cada regime vigorará, até muito comum quando há a intenção clara de uma das partes, principalmente a que tem mais patrimônio, de formar a família, que chega a prever que ao fim de, quando a união completasse, por exemplo, 50 anos, bodas de ouro, o patrimônio seria regido pela comunhão universal de bens. É uma forma de proteger o cônjuge e aquela pessoa que está sempre do lado. Doutora, para finalizar o nosso bate-papo, que está muito bom, inclusive vou deixar aqui para quem está nos assistindo a oportunidade de colocar aqui na descrição as dúvidas em relação a essa questão de direito de família, de regime de bens, né, doutora? Para que a gente, em outra oportunidade, retome aqui essa pauta e volte a instruir quem está nos assistindo. Para finalizar, então, doutora, quais são os erros mais comuns que os casais cometem quando decidem escolher ali o regime de bens e que dicas que tu dá para quem está nos assistindo? Na realidade, quando o casal escolhe o regime de bens, não há erro. O erro é não escolher. E, principalmente, não colocar um termo inicial, uma data no início da relação. Deixar aleatório. Deixar o tempo transcorrer e ver como fica é a pior escolha. E achando que não formalizar é o melhor caminho, Exatamente. A pessoa pode se dar mal. Exatamente. E a orientação que se dá é que as pessoas se informem antes de pensar em ter uma relação mais duradoura. Porque essa informação é uma informação tão cara quanto a informação sobre medicamentos novos, por exemplo, que são lançados no mercado para inúmeras doenças. A melhor cura para um bom relacionamento é a prevenção, assim como a saúde. Adorei, doutora, é verdade. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui. Eu tenho certeza que o pessoal em casa também gostou bastante. O Prontuário Jurídico de hoje fica por aqui, mas semana que vem tem mais um programa aqui especialmente para ti. Até mais!